Você já recebeu alguma oferta de fundo imobiliário com o final B? Esses fundos imobiliários são bombas relógio e podem destruir a sua carteira e te fazer perder muito dinheiro. Meu nome é Ricardo Hoffa, consultor de investimentos CFP, e eu estou falando dos fundos CETIPados. Nesse vídeo eu vou te trazer 3 motivos para você ficar longe desses fundos imobiliários CETIPados e salvar a sua carteira da destruição completa. Mas antes, já aproveita para se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo para te ensinar a multiplicar o seu patrimônio de forma eficiente e segura. Os fundos CETIPados, caso você não esteja familiarizado, são basicamente os fundos imobiliários negociados no mercado de balcão, ou seja, os fundos imobiliários que não estão na bolsa de valores. Você não consegue abrir a sua conta na corretora por conta própria e comprar esse fundo imobiliário no home broker. Ele só é negociado no mercado de balcão e só tem chegado cada vez mais aos investidores comuns por conta dos assessores de investimentos. A cada dia que passa, nós temos mais e mais assessores de investimentos recomendando fundos imobiliários CETIPados para os seus clientes. Se você está nesse vídeo, talvez seja porque o seu assessor te recomendou algum fundo CETIPado, e o meu alerta para você é o seguinte: tome muito cuidado. O seu assessor de investimentos não é o seu melhor amigo. Ele é um profissional remunerado pelas corretoras para vender os seus produtos. Ou seja, o seu assessor ele está ganhando para te indicar esse fundo imobiliário CETIPado. Nem sempre os seus interesses estão alinhados com o interesse dele. Talvez ele só esteja correndo atrás da própria moeda mesmo. E eu te digo isso porque os fundos CETIPados são um tipo de investimento que você deve ter muito cuidado. Eles possuem alguns problemas graves. O primeiro deles, eu já falei, esses fundos não são negociados em bolsa de valores. E apesar de não parecer, porque o conceito de bolsa de valores acaba sendo abstrato no nosso dia a dia, esse simples fato confere ao fundo CETIPado algumas desvantagens muito claras. Um ativo que não é negociado na bolsa de valores não tem a mesma liquidez, não tem a mesma transparência de informações e não tem o mesmo nível de supervisão e controle regulatório. Então, se você investir em um fundo CETIPado, você precisa saber que estará assumindo um investimento difícil de se desfazer e difícil de conseguir informações claras. Um fundo imobiliário negociado em bolsa, ele tem uma dinâmica completamente diferente. Qualquer informação que você precisar, é só você acessar o site da corretora, baixar os relatórios e ler. Em um fundo CETIPado, essas informações não são tão transparentes assim, já que não tem o nível de exigência de um fundo negociado em bolsa. O segundo problema do fundo CETIPado, e eu também já comentei brevemente, mas é importante a gente se aprofundar, o grande conflito de interesses que existe por trás disso. Se você tomou conhecimento e está pensando em investir em algum fundo CETIPado, provavelmente essa descoberta não veio do nada. Você tem um assessor de investimentos e ele te fez essa recomendação. Mas aí eu te pergunto, será que o seu assessor está sendo pago para recomendar um determinado fundo CETIPado aos seus clientes? Como que você pode diferenciar se essa recomendação é bem intencionada de fato ou não? Você não tem como saber até onde os interesses se conflitam de fato, não é? O assessor está realmente te recomendando o que ele acha que é o melhor para você ou que coloca mais dinheiro no bolso dele? Por que será que as recomendações de fundos CETIPados têm se tornado cada vez mais frequentes? Será que é porque o mercado de fundos imobiliários tem crescido muito e hoje já é mais aceito entre os investidores conservadores? Se você é uma pessoa que, por exemplo, investiu a vida inteira em renda fixa, é mais fácil flexibilizar para investir em um fundo imobiliário do que em uma ação. Será que as corretoras e os assessores não estão se aproveitando desse fato para empurrar mais e mais fundos CETIPados para os seus clientes? São pontos que você precisa levar em consideração. O conflito de interesse entre assessor e cliente, ele existe, infelizmente, e não pode ser negado. O seu assessor, ele pode ser gente boa, e você pode até gostar dele, é óbvio, mas precisa também ter um pezinho atrás com a preocupação nas recomendações que são feitas. E para a gente fechar, um terceiro problema grave dos fundos CETIPados, que se interliga também com o problema de liquidez menor, é o deságio que você pode ter que arcar quando decidir vender esse investimento. A liquidez já é baixa.
Então, se você decidir vender as suas cotas, você pode levar meses para conseguir e, quando conseguir, o fundo pode estar sendo negociado com algum deságio. É bem comum relatos de investidores que compraram fundos setipados e tiveram que vender 10% ou mais de prejuízo por conta desse deságio. E aí eu te pergunto mais uma vez, será que esse tipo de produto faz sentido mesmo para você, para os seus objetivos, para o seu perfil de investidor, para o seu momento de vida? Ou os assessores só estão te oferecendo porque serve aos interesses financeiros deles? Em outras palavras, literalmente é muita comissão que rola nesse tipo de produto comparado com outro investimento parecido. Esses escândalos com assessores têm se tornado cada vez mais comum. Recentemente, uma grande polêmica envolvendo recomendações de COIs por assessores de investimentos tomou conta da mídia e gerou muita revolta. Eu já publiquei alguns vídeos aqui no canal criticando o modelo de comissionamento da maioria dos assessores de investimentos e genuinamente acredito que é algo que deve mudar no futuro. Esse modelo de remuneração dos assessores, em que eles ganham por cada recomendação de investimento, é algo praticamente em desuso nos Estados Unidos e já é inclusive proibido em vários países da Europa, porque você gera um conflito de interesse tão grande que é praticamente impossível o cliente confiar no assessor. Em outras palavras, imagina se o mecânico do seu carro ganhasse uma comissão para te vender as peças de conserto. Será que ele não iria te sugerir peças ruins porque a comissão é maior, independente do que fosse melhor para você de fato? Fica o ponto de interrogação. E quando a gente volta para o âmbito da assessoria, muitos acabam pensando que ele é um profissional capacitado para ajudar os investidores com os seus investimentos. Mas na realidade, ele é um funcionário da corretora preocupado em bater metas e coletar sempre as maiores comissões. Infelizmente isso acontece. Se precisar recomendar produtos ruins e que não fazem sentido para os clientes, ele vai lá e faz isso. Então, é um grande problema da indústria de investimentos como um todo e está apenas se mostrando presente nas recomendações dos fundos setipados. Mas também é algo que acontece com COIs, com títulos de capitalização, com consórcio, com fundos de previdência de péssima qualidade, enfim. Quanto pior for o investimento para você cliente, maior será a comissão de quem está vendendo aquilo. Então cuida e pensa bem, reflita. Será que ele fica te sugerindo sempre aquela mesma coisa o tempo todo, a oportunidade do momento? Será que é porque não tem um conflito de interesse por trás? É aquela famosa pulguinha atrás da orelha que é importante você ter para você acabar não fazendo algo errado. Então o meu conselho para você é o seguinte, desconfie sempre. Fundos imobiliários setipados não são adequados para a esmagadora maioria dos investidores. Eu diria que menos de 1% dos investidores vai ter alguma vantagem de investimento nesses fundos setipados. O restante deve se manter bem longe e ignorar por completo essas recomendações de assessores que muitas vezes se tornam chatas e tão frequentes. Agora me conta aqui nos comentários, o seu assessor já te recomendou alguma vez fundo setipado? Foi assim que você chegou nesse vídeo ou foi por alguma outra forma? Eu vou gostar de saber. Aproveita para deixar uma curtida no vídeo também, porque isso me ajuda demais e fortalece o meu trabalho aqui no YouTube. Eu me chamo Ricardo Hoffman, sou consultor de investimentos CFP e eu te espero no próximo vídeo.